E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego e esse aqui é o Direto e Reto. Hoje então nós vamos fazer o último vídeo sobre essa questão do impeachment ser golpe, analisando a questão do crime de responsabilidade e as pedaladas fiscais. E aí eu espero com isso poder passar para assuntos mais leves, mais tranquilos, mais de boa, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é crime de responsabilidade. A maior parte dos estudiosos sobre isso entende que esse termo crime de responsabilidade é muito falho, porque o termo ideal deveria ser infrações político-administrativas. Por quê? Porque essas condutas que são reguladas com o nome crime de responsabilidade, na verdade, tem nada de crime e muito de responsabilidade. Isso porque, como eu tinha falado antes, o julgamento é político. Vamos ver algumas diferenças assim do crime de responsabilidade para o crime comum. Primeira coisa de tudo, quem é que propõe a ação de crime por crime comum? Ministério Público. Quem é que propõe a ação no crime de responsabilidade? Qualquer pessoa. Você que está me vendo agora poderia propor um impeachment. Você sabia disso? Segunda questão. Quem é que julga uma ação por crime comum? O juiz. Quem é que julga uma ação por crime de responsabilidade? O Congresso Nacional. Da mesma forma, quem é que aceita essa ação? O juiz, no crime comum, e o presidente da Câmara, no crime de responsabilidade. E qual que é a pena num crime comum? É prisão e multa. Qual a pena num crime de responsabilidade? Perda do cargo e inelegibilidade. Então você já vê por aí que realmente o crime de responsabilidade é totalmente diferente do crime comum. Na verdade, ele deveria ter um outro nome para não gerar essa confusão. Mas já que deram esse nome, a gente vai ter que trabalhar com o nome que eles deram, certo? Uma coisa que precisa ficar clara é que o julgamento político do crime de responsabilidade não é uma coisa ruim. Na verdade, é no interesse do presidente da República e dos governantes que isso foi feito. Porque você precisa de 2/3, tanto da Câmara quanto do Congresso, para conseguir sair um processo de impeachment. E isso é muito difícil. Isso, na verdade, blinda o presidente, em vez de deixar ele exposto. Porque 2/3 é muita gente, como eu tinha falado no vídeo passado. Então, só quando o presidente perde completamente a sua base de apoio, perde completamente a sua condição de governar, é que ele vai ser impeachmentado. Porque, do contrário, ele sempre vai ter, no mínimo, 1/3 ao lado dele. Certo? Então, o julgamento político ele é mais benéfico para o presidente do que se o julgamento fosse jurídico. Porque se o julgamento fosse jurídico, qualquer coisinha que o presidente fizesse ia ser decidido independente da condição política dele de governar. E ele perderia o cargo de forma muito mais fácil. Vocês querem ver um exemplo? O Lula. O Lula uma vez declarou numa entrevista que ele tinha adorado assistir o filme Os Dois Filhos de Francisco, que ele tinha visto a partir de um DVD pirata. Foi um alto falho, né? Mas é uma coisa que você sabe que não pode, que um presidente não pode falar que fez. E isso geraria muito bem um processo de impeachment, por quebra de decoro da conduta de um presidente. Agora eu te pergunto, houve pedido de impeachment por causa disso? Houve alvoroço? Houve qualquer coisa? Não houve. Por quê? Porque o Lula ainda tinha muito apoio político e ninguém ia ousar entrar com um pedido desse para depois ser humilhado em ver esse pedido sendo rejeitado. Entende o que eu quero dizer? Se fosse julgamento jurídico, esse tipo de coisa, o MP, o Ministério Público, teria a obrigação de entrar com a ação e provavelmente o juiz o condenaria. Por quê? O juiz, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ali não se está julgando a condição de governar do presidente, e sim se ele cometeu ou não aquele ato. Então, um julgamento político é realmente muito benéfico para o presidente. Ele só deixa o cargo se realmente ele não tiver mais como governar, que é o que parece que está acontecendo agora na situação do impeachment da presidente Dilma. Vamos passar então agora para a questão das pedaladas fiscais que todo mundo está falando e pouca gente sabe do que se trata. Para você entender o que são pedaladas fiscais, eu vou propor uma metáfora para ficar mais fácil de explicar. Imagina que você é um estudante ou uma estudante universitário e foi morar fora, de onde você costumava morar, para estudar. E aí, todo mês, a sua mãe te manda um dinheiro para que você consiga dar conta de viver lá, né? Pagar sua alimentação, pagar transporte, pagar livro, pagar aluguel, essas coisas. E aí, durante os primeiros meses, está tudo certo. Você paga direitinho as suas despesas e a sua mãe continua mandando dinheiro. Só que um determinado dia, você é convidado para uma festa que vai ser a festa sensacional, entendeu? E você não tem dinheiro para ir para essa festa, e essa festa é muito cara. O que é que você faz? Pega o dinheiro que estava guardado para o aluguel e gasta todo na festa. E aí, um dia, o aluguel vai vencer. O que é que você faz para pagar esse aluguel? Você manda o banco pagar e aí a sua conta fica negativa no banco. Só que aí um dia sua mãe vem te visitar e ela pergunta: filho, tá pagando tudo direitinho, tá tudo certo aí?
Aí você, claro, mas tá tudo certo aqui, ó, o boleto tá pago direitinho, tá tudo pago, e eu ainda tenho aqui R$ 50 na carteira. Nossa, meu filho é uma maravilha, né? Meu filho é fantástico. Só que no fundo você sabe que você tem uma dívida no banco lá que você está escondendo. É mais ou menos isso que o governo fez. O governo tem despesas obrigatórias que ele tem que pagar de qualquer jeito e tem aquelas despesas facultativas que ele só deve pagar se sobrar dinheiro. Naquele ano, 2014, como era ano eleitoral e ano de Copa, o governo gastou muito mais do que ele poderia nessas despesas facultativas. E aí, o que acontece? Quando a receita, que é o que você arrecada, é menor do que a despesa, que é o que você gasta, você tem o chamado déficit fiscal. Isso significa que o governo está se endividando mais e não está dando conta de pagar suas obrigações. Para não alardear esse déficit fiscal num ano eleitoral para a população, o que ele faz? Manda os bancos irem pagando, e aí ele diz, não, depois eu pago isso aí, depois eu pago isso aí. E alardeia para todo mundo que ele teve um superávit fiscal. Por quê? Porque ele não precisou gastar dinheiro pagando esses programas sociais. O dinheiro veio de onde? Veio dos bancos. E aí ele joga para baixo do tapete essa dívida que ele tem com os bancos. Certo? Isso é uma pedalada fiscal. Agora eu vou te perguntar, isso é uma coisa grave? É uma coisa grave. Por quê? Porque isso é uma fraude com você, eleitor, que está querendo fiscalizar o governo. Isso é como se você estivesse enganando a sua mamãe, que está querendo fiscalizar você. O governo diz que ele está bem, quando na verdade ele está uma porcaria. E aí você vota iludido, achando que você está sabendo como é que está a situação do país. E aí essa fraude só vai ser descoberta bem mais tarde, quando o governo finalmente pagar a dívida que ele tinha com os bancos. Aí ele tem que registrar isso como despesa, e aí você vê o déficit acontecendo. Mas aí ele já foi eleito, e aí não tem problema nenhum. Esse que é o grande perigo de se permitir esse tipo de operação. E é por causa disso que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede que o governo contrate operação de crédito, que é a mesma coisa que empréstimo, com seus próprios bancos, para evitar esse tipo de maquiação das contas públicas. Eu vou ler aqui para vocês o que diz o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que o controle na qualidade de beneficiário do empréstimo, exatamente para evitar essa maquiação das contas públicas. Ou seja, esse tipo de manobra do governo é proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segunda pergunta. Fazer esse tipo de coisa é, então, crime de responsabilidade? Agora eu vou ler para vocês a Lei de Crimes de Responsabilidade e vamos ver se isso se encaixa na previsão que tem aqui dos crimes. Artigo 10, isso da Lei de Crimes de Responsabilidade. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária: ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional, e agora presta atenção nessa última parte, ou com inobservância de prescrição legal. Qual foi a prescrição legal que não foi observada? A proibição de contratar empréstimo pela Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Então, está muito claro aqui que isso é um crime de responsabilidade. Só que quem vai julgar isso aqui, como a gente já falou várias vezes, é o Congresso. E o Congresso, por questões políticas, pode entender que isso não chega a configurar nada grave e deixar o presidente livre e continuar governando. Como ele também pode entender que as coisas já chegaram numa situação grave demais e o presidente não tem mais capacidade para governar. Então agora a gente já pode responder as principais objeções que se faz nesse assunto sobre se os atos da presidente Dilma configuram ou não um crime de responsabilidade. Vamos a ela. Ah, todos os presidentes fizeram isso. Para responder isso, a gente tem um gráfico aqui que foi dado pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que é a entidade responsável por fiscalizar as contas do governo. E olha que interessante. Esse gráfico mostra o saldo da conta do governo na Caixa. E você pode ver que nos anos anteriores ao governo da presidente Dilma, esse saldo de vez em quando ficava um pouquinho negativo, né? Foi um deslize aqui, um deslize ali, né? Que a gente pode chamar de pedaladinha. Exatamente pelo julgamento ser político, ninguém achou que um deslize desse tamanho iria implicar em processo por crime de responsabilidade. Não faz sentido. É muito pouco para tirar um presidente. Agora, olha 2014. Me diz se isso já aconteceu antes na história do Brasil. É isso aqui que fez com que o TCU recomendasse a rejeição das contas da presidente. Se você for ver,
o TCU ele julga todas as contas, menos a conta do presidente. A conta do presidente ele só pode dar um parecer, uma recomendação. E ele recomendou que o Congresso rejeitasse essas contas, porque isso que foi feito aqui foi uma fraude muito absurda. Então, antes de você dizer que todos os governos fizeram, é bom olhar também em que grau que cada governo fez esse tipo de coisa. Segunda questão. Ah, mas se for assim, tem que também impeachment 17 governadores que fizeram a mesma coisa. Bem, eu não tenho os dados aqui de quanto eles fizeram ou deixaram de fazer. Mas como você já tem elementos suficientes, entra com pedido de impeachment contra eles. Se eles não tiverem apoio político suficiente nas assembleias legislativas, eles vão ser impeachmentados também. Mas se eles tiverem apoio, eles não vão ser. Você está percebendo como o julgamento político, ao invés de deixar o político vulnerável, ele blinda o político? É muito difícil um político não ter 2/3 da casa legislativa correspondente. É muito difícil. Se ele não tem, realmente a situação chegou num ponto muito grave. E agora a última objeção, né? Ah, atraso no pagamento não é a mesma coisa que operação de crédito. Né? O que o governo quer dizer com isso? Não é porque eu mandei o banco pagar e eu não dei o recurso financeiro para o banco que eu estou contraindo a operação de crédito. É verdade que quando a minha conta no banco fica negativa, eu pago juros para o banco por esse tempo que a conta ficou negativa. Mas isso não é empréstimo. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Aí eu tenho uma pergunta para você que está me assistindo. Eu tenho aqui 2 potes. 2 potes, tá? Um com esse pozinho branco aqui, que parece açúcar, que tem gosto de açúcar, que tem substância de açúcar, e outro com esse pozinho aqui preto, que tem gosto de café, que parece com café e que tem todo jeitão de café, só que está escrito açúcar. Qual desses 2 potes aqui tem açúcar? Esse ou esse? Dependendo da sua resposta, você também pode dizer: o que é um empréstimo bancário? É quando o banco usa o dinheiro dele para pagar suas despesas e que te cobra juros por isso? Ou é quando você faz um contrato com ele dizendo que você está tomando um empréstimo bancário? Com essa reflexão a gente pode ficar por aqui. Se você tiver alguma dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, bem aqui embaixo, caso você não esteja inscrito, porque aí você vai receber todas as atualizações do canal assim que elas são feitas. E eu vejo você na próxima. Tchau, tchau.